Oi pessoal, tudo bem com vocês? Esse é o primeiro vídeo da nossa série Oficina dos Sentimentos, um caminho para a espiritualidade. Nessa primeira oportunidade, vamos estudar o que são as oficinas dos sentimentos, de onde surgiu esse termo, essa ideia, qual a finalidade dessas oficinas e como implantá-las em nosso centro espírita, em nosso templo religioso, seja ele de qual denominação for, ou em qualquer outro lugar onde caiba a necessidade de estudo das nossas emoções e sentimentos. Nós também vamos estudar uma sugestão minha, pela minha experiência com a Oficina dos Sentimentos, que tive durante 3 anos, apenas uma sugestão de como fazermos na prática essas oficinas dos sentimentos. Então, para que nós comecemos o nosso trabalho, é necessário fazermos algumas definições, tecermos alguns conceitos acerca do que é, visto pelo mundo espiritual, as oficinas dos sentimentos. Para que comecemos essas definições e conceitos, eu gostaria de ler um trecho que eu acho importantíssimo, primordial para que entendamos a ideia das oficinas. É um texto contido no livro Escutando os Sentimentos, psicografado pelo médium Vanderlei Oliveira, pelo espírito Hermance de Faux. Vamos acompanhar a leitura? Temos no Hospital Esperança os grupos de reencontro, que são atividades de psicologia da alma, com fins terapêuticos e educacionais, verdadeiras oficinas do sentimento. No plano físico, atividades similares poderão constituir uma autêntica pedagogia de contextualização para a mensagem de amor contida no Evangelho e na codificação. Então, diante do texto lido, nós podemos tecer algumas conclusões a respeito do que são as oficinas. Primeiro, elas, no mundo espiritual, têm funções terapêuticas e educacionais. Terapêuticas porque ajudam aos desencarnados, que vamos ser nós daqui a algum tempo novamente, porque a morte é certa, nós temos essa certeza. E também podemos ser nós como encarnados a estudar essas nuances das nossas emoções e dos sentimentos. Então, para os desencarnados, como para os encarnados, ela vai funcionar como terapia para que nós possamos começar a conhecer quais são as nossas limitações psicológicas, quais são as nossas capacidades para trabalhá-las, identificarmos os nossos complexos emocionais, os nossos conflitos, mas também é educação da alma, nesse processo de autoconhecimento e reforma íntima. Mas não está somente contida essa ideia, de forma explícita, no livro Escutando os Sentimentos. No livro Nosso Lar, especificamente no capítulo 13, o ex-médico, até então André Luiz, o espírito André Luiz, ele, diante de algum tempo já pelo qual estagiava, fazendo alguns serviços elementares nas câmaras de retificação do Ministério da Regeneração em Nosso Lar, ele resolve conversar com Clarencio, pedir algumas informações a respeito do seu caso específico, para que ele pudesse continuar as suas atividades de forma mais substancial e de forma mais profunda, naquele aprendizado pelo qual, ou naquele reaprendizado pelo qual ele estava passando ali na colônia Nosso Lar. E quando ele entra para conversar com Clarencio, no dia seguinte, ele descobre que conversaria seus assuntos particulares com uma outra pessoa que ele desconhecia, que também necessitava de alguns conhecimentos e sugestões e conselhos específicos. Então, não era
logicamente, uma oficina constituída com funções educacionais e terapêuticas. Mas o princípio, se vocês observarem, era o mesmo. Era a capacidade de, em grupo, nós resolvermos os nossos problemas específicos através de sugestões e considerações gerais a respeito de de nossas emoções e de nossos sentimentos. Então nós vemos que a preocupação do ministro Clarencio era mostrar para outra pessoa que estava ouvindo sobre os nossos problemas específicos que as soluções, apesar de serem individuais, elas passam por linhas gerais de conduta e de comportamento e de percepção diante da vida. O que Clarencio queria mostrar para André Luiz e para aquela outra pessoa que também se aconselhava com o ministro Clarencio na oportunidade, era justamente que o princípio do autoconhecimento e da reforma íntima é algo universal, ou seja, é uma necessidade de todos os espíritos, a não ser os espíritos puros que já alcançaram níveis inimagináveis ainda para nós em termos de evolução, mas para todos os outros espíritos que ainda têm que suportarem provas ou passarem por expiações, por retificações mentais e físicas através da reencarnação, esse processo de autoconhecimento e reforma íntima é um dever, é uma necessidade primordial pela qual nós não podemos deixar de fazer. Nós podemos tentar postergar essa necessidade, mas não deixarmos de fazê-lo. Bom, então nós vemos que também no livro Memórias de um Suicida, que foi composto pela saudosa Ivone do Amaral Pereira, pelo espírito Camilo Castelo Botelho, que descobrimos mais tarde ser o mesmo escritor Camilo Castelo Branco que se suicidou, e eles mostram que havia 3 mentores que faziam cursos pré-encarnatórios para aqueles espíritos que tinham se suicidado na sua última vida ou nas suas últimas vidas, em alguns casos. O primeiro deles era Aníbal de Silas, que era um instrutor que tinha convivido diretamente com Jesus, quando o grande mestre reencarnou-se para nos mostrar e exemplificar o verdadeiro amor, o amor em sua mais tenra essência. Então Aníbal de Silas, como que num projetor de seu próprio perispírito, mostrava cenas dos discursos de Jesus, mostrava com essas cenas a necessidade de aprendermos a essência das palavras de Jesus, das palavras e dos atos desse grande mestre. Nós temos um segundo expositor, um segundo mentor, para que aqueles espíritos pudessem completar o seu curso pré-reencarnatório, que se chamava Epaminondas de Vigo. Relata o espírito Camilo Castelo Branco que eles tinham um verdadeiro pavor daquele mentor, mas não porque ele fosse alguém ruim, ou alguém rústico, ou alguém mal educado, não. É porque ele trazia em si mesmo o autoconhecimento, a energia do autoconhecimento e da reforma íntima. E dizia o próprio Camilo, quando aquele espírito mentor olhava para eles como que cenas passadas, cenas muito dolorosas pelas quais eles haviam passado, voltavam à tona na consciência deles. Então era um verdadeiro processo de expurgo, de catarse, através da energia do olhar e de técnicas específicas que aquele espírito usava. E um terceiro mentor era o Surya Omar, que saía da teoria de dentro da colônia onde eles estagiavam e os levava de preferência em lugares da crosta e também em lugares subcrostais, que nós chamamos de zona de trevas, né? em locais de muitos sofrimentos, muitas vezes, a fim de que eles pudessem aprender algo com os semelhantes.
Então nós vemos que nesse processo de preparação pré-encarnatória, esses espíritos obrigatoriamente tinham que se voltar para dentro de si mesmos. Eles tinham por obrigatoriedade fazer um mergulho para dentro do próprio interior a fim de reconhecer as próprias limitações, a fim de poder crescer para que não falissem em mais uma experiência futura no corpo físico. Então é o mesmo princípio das oficinas dos sentimentos narrado pelo espírito Hermance de Faux no livro Escutando os Sentimentos. Então nós vemos que não somente um espírito através de um só médium preocupa-se com a fundamentação desse trabalho, que é sobretudo também para os encarnados. É claro que se nós não fizermos aqui, nós obrigatoriamente vamos ter que fazer lá no mundo espiritual para futuras experiências no corpo físico e também para aprendermos o autoequilíbrio ou o autodomínio. Então é um princípio de preocupação geral da espiritualidade de uma forma geral. Num dos capítulos da Epístola Universal do apóstolo Tiago, ele fala uma questão, ele transmite, umas palavras que ele aprendeu de Jesus que são muito importantes. Diz esse trecho da Epístola de Tiago: confessai-vos uns aos outros. Então, a oficina dos sentimentos é um trabalho de educação coletiva. É um trabalho coletivo de alfabetização emocional. Visto isso, que a oficina é para tanto os desencarnados quanto para nós encarnados, não precisamos deixar para desencarnar para nos preocuparmos com esse tipo de questão, pelo contrário, temos que realmente passar a nos preocupar com ela desde agora, porque essa é a finalidade máxima da vida material, da vida dita material. Nós vamos para a segunda parte do nosso trabalho, que é sobre os obstáculos que podem aparecer quando resolvemos implantar esse trabalho coletivo de educação e de alfabetização emocional e dos nossos sentimentos. Então, na segunda fase desse nosso vídeo, nós vamos falar sobre os obstáculos que são oferecidos quando resolvemos implantar esse trabalho de forma coletiva. Vamos começar com os obstáculos nossos, individuais. Primeiro, o medo de se expor. Vamos ver com o espírito Joana de Ângeles o como esse medo de se expor pode atrapalhar nesse processo de implemento ou de implantação de uma oficina dos sentimentos. Vamos acompanhar. Na imperiosa ânsia de estabelecer comunicação, os indivíduos buscam-se para o relacionamento e anseiam por desvelarem-se uns aos outros. No entanto, graça nos corações um grande medo de se deixarem identificar. O que são constitui-lhes tesouro afligente e temem vê-lo atirado fora. A forma de ser difere da imagem que exteriorizam e receiam perdê-la, naturalmente porque não esperam receber compreensão. Então nós vemos que nesse pequeno trecho do livro Momentos de Saúde do Espírito Joana de Ângeles, ela fala que um dos principais obstáculos ao implemento desse trabalho é justamente o medo que nós temos das pessoas descobrirem as nossas limitações, o nosso lado sombra, que aliás todos nós possuímos, mas que por uma questão de prestígio social, muitas vezes nós tentamos trancar isso a 7 chaves dentro de nós.
tentando demonstrar comportamentos que realmente nós ainda não estamos maduros para ter, e muitas vezes forjando um comportamento artificial perante os outros. Então esse é um grande obstáculo. É o medo de se expor em público, de expor o que pensa e de expor o que sente em público, e muitas vezes perder prestígio e ser mesmo até não mais aceito pelo grupo social, pelo centro espírita que frequenta, pela família em que nasceu e etc. Um outro problema para implemento de nossas oficinas dos sentimentos são as crenças reducionistas que nós possuímos em termos de vida espiritual e em termos de espiritualidade. Existe em toda religião um conjunto de crenças muito nocivas, até mesmo de cunho materialista, e crenças baseadas na culpa, que nos impedem de crescer como realmente nós somos. Inclusive, no meio espírita, existem essas crenças nocivas. Não na doutrina espírita, mas no movimento espírita, essas crenças ainda persistem, porque nós ainda persistimos, muitas vezes, em processos de teimosia perante os convites de renovação que a evolução nos propõe através desse processo encarnatório que nós estamos inseridos agora. Então essas crenças são múltiplas. Crenças de que basta estudar os princípios da doutrina, basta conhecer os princípios básicos da doutrina, basta a prática de uma caridade que na verdade é filantropia, porque a caridade é algo muito mais profundo do que dar alguma coisa para alguém. Caridade é ser algo para si mesmo e ser algo para alguém, e não simplesmente oferecer algo de material para alguém. Então são essas crenças que vão cristalizando a nossa vontade em querermos nos autoconhecermos. Aliás, pelo menos em muitas outras oportunidades, mas em duas oportunidades, na obra de Allan Kardec fica muito caracterizada essa necessidade de autoconhecimento. A primeira é no Livro dos Espíritos, na questão 919, quando o Espírito Santo Agostinho, ou Agostinho, como preferirem, ele fala que o meio mais prático e mais eficaz de já nesta vida, ou seja, nesta vida material, não é para deixar para espiritual, é agora, é o conhecimento de si mesmo. E no desenvolver dessa questão, ele fala sobre todos os mecanismos que são práticos nesse processo de aquisição de autoanálise e de autoencontro. E numa outra oportunidade no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec define muito bem o verdadeiro espírito. É aquele que promove a sua transformação moral. É aquele que tenta domar suas más tendências e inclinações. E quando nós fazemos isso em grupo, fica muito mais prático. Agora passemos para os obstáculos coletivos. Em primeiro lugar, quando nós começamos uma oficina dos sentimentos, tem que estar muito bem delimitado as finalidades dela. A finalidade da oficina dos sentimentos não é realmente lavação de roupa suja, não é acusar o companheiro em suas limitações, não é apontar dedo para o defeito de ninguém, não é fazer julgamento ou juízo de valor em relação ao comportamento de ninguém. Muito pelo contrário, é para debatermos juntos o que nós pensamos e o que nós não pensamos a respeito de algo, e juntos arrumarmos uma solução para essas nossas limitações no sentir, para essas nossas limitações emocionais. Mas a oficina dos sentimentos também não é reunião de psicoterapia ou de atendimento fraterno, porque a psicoterapia, seja ela da psicanálise ou da psicologia analítica ou da psicologia transpessoal, não importa, ela tem o seu método próprio. Portanto, não é necessário ser psicólogo para liderar uma oficina dos sentimentos. Então nós não vamos enveredar pelos caminhos da psicoterapia de nenhuma escola, e nem tampouco
pelos casos de atendimento fraterno, no qual as pessoas vão falar sobre questões íntimas, que muitas vezes é necessário o recolhimento, o estar sozinho com o atendente para poder expor os seus anseios, as suas dúvidas, os seus episódios da vida diária. Então, a oficina dos sentimentos não é nem uma reunião psicoterápica individual ou em grupo e nem tampouco um atendimento fraterno que é para ser feito individualmente. A oficina dos sentimentos é um local onde as pessoas vão se encontrar para debater questões a respeito da vida, a respeito das emoções, a respeito dos sentimentos e a respeito da visão de mundo que elas têm diante dos acontecimentos da vida. Chegamos então no terceiro e último momento desse nosso vídeo inaugural da Oficina dos Sentimentos virtual. Eu elaborei uma série de perguntas que vão nos ajudar a compreender todo o programa pelo qual nós passaremos nesses vídeos relativos à Oficina dos Sentimentos. Vamos acompanhar? Perguntas, por exemplo: como faremos para perdoar o inimigo? Será que o perdão ele acontece de uma hora para outra, o perdão 70 vezes 7, o perdão incondicional, como dizia Jesus, ou ele também se dá por fases? Uma outra: como vencer um hábito sexual que está me fazendo mal? Será que a repressão é o melhor caminho? Por que nós temos esses hábitos? Da onde derivam-se esses hábitos? Seria uma carência emocional? Uma outra questão: por que simpatizo ou antipatizo com algumas pessoas sem motivos aparentes? Como lidar com nossa irritação no cotidiano? O que faço com os tipos de medo que tenho? Quais as causas de minha preguiça para começar o meu processo de autoconhecimento? Por que me desespero tanto com a morte de uma pessoa querida? Por que atraio tantas pessoas ruins? Por que repito tanto comportamento que aprendi com meus pais? Por que tenho tanta tristeza sem saber de onde ela se origina? Essa e outras questões nós vamos estudar passo a passo em vários vídeos futuros na nossa Oficina dos Sentimentos virtual. Então agora passemos para a última fase desse terceiro momento, que é a metodologia. Nós vamos estabelecer 3 princípios que não precisam ser seguidos de uma forma inflexível, porque como nós já demos a entender, a oficina dos sentimentos ela não tem um jeito fixo de ser feita. Ela pode se adequar a cada grupo, a cada proposta e a cada estabelecimento no qual ela seja implantada. Mas nós vamos oferecer uma sugestão para aqueles que vão começar nas oficinas dos sentimentos, a fim de apenas se organizarem para que depois que o trabalho já tiver tomado uma determinada amplidão, possam realmente encontrar a sua melhor forma de fazer a oficina. Em primeiro lugar, preferência por eleger grupos pequenos. Porque apesar da oficina dos sentimentos não substituir os estudos tradicionais na casa espírita, nos templos religiosos, ela é um poderoso auxiliar. Então nós precisamos de participação. E é somente por isso que o grupo tem que ser menor. Porque um grupo menor, um grupo de entre 15 a 20 pessoas, no máximo, ele fica algo mais familiar, no qual as pessoas podem se manifestar com mais calma, sem pressa, as pessoas vão aprendendo a se conhecer melhor no decorrer dessa oficina. Então é muito mais prático nós termos um grupo menor. Em relação à liderança, que eu acho um ponto capital para que nós possamos ter êxito nessa oficina. Bom, em primeiro lugar, esse líder da oficina, ele não precisa ser um psicólogo, um psicanalista, um psiquiatra ou algum psicoterapeuta de qualquer tendência.
mas ele precisa estar disposto a seguir essa trilha da reforma íntima. Ele precisa ter essa preocupação diária com o seu próprio processo de autotransformação. Ele precisa estar ciente que para ele coordenar e para ele liderar, ele precisa vivenciar isso dentro dele mesmo. Não precisa ser um espírito superior encarnado numa missão que vai modificar o planeta Terra, mas ele precisa apenas estar comprometido com a sua própria transformação moral. E também, o último ponto é a escolha dos temas. Como fazermos com teoria para que possamos dialogar na prática como funcionam essas emoções e sentimentos dentro de nós. Podemos eleger um livro, podemos elaborar um roteiro, mas primordialmente dando ênfase para o diálogo. Pouco conteúdo e muito diálogo a respeito do pouco conteúdo impresso na reunião. Então, textos que sejam pequenos, principalmente no início, que sejam altamente didáticos e voltados para situações práticas do dia a dia. Nada de muita teoria. É lógico que para aprendermos a vivenciar essas emoções e sentimentos dentro de nós, nós temos que compreender o que são e diferenciar um dos outros. É fato. E isso é teoria. Mas não nos prendermos a essa teoria e deixarmos de explicar e de explanar aquilo que realmente a gente pensa sobre cada tema. Então, são essas as instruções básicas a respeito da implantação da oficina do sentimento e apenas o pontapé inicial para que cada um possa fazer dentro do ambiente em que se propôs a fazer esse trabalho. Se você gostou desse vídeo, que é o primeiro da série de muitos, inscreva-se no nosso canal, ajude a divulgar a doutrina dos espíritos. Esse canal não tem nenhuma finalidade comercial, não tem nenhuma finalidade monetária. É simplesmente para a divulgação da doutrina espírita e divulgação desse processo de autoconhecimento e reforma íntima com a consequente aquisição de espiritualidade. Se você já é inscrito no nosso canal, aperte o sininho lá ao lado do botão de inscrição para você receber notícias de futuros vídeos que gravaremos, não somente da Oficina dos Sentimentos, mas também das outras séries propostas no nosso canal no YouTube chamado Oficina de Espiritualidade. A nossa intenção ao gravarmos esse primeiro vídeo da série não foi esgotar todo o assunto sobre o que é a Oficina dos Sentimentos, mas apenas fornecer subsídios básicos para que aqueles interessados possam formar novos grupos e multiplicar o trabalho tão importante, tão primordial para nós encarnados em evolução, que é a Oficina dos Sentimentos. Espero ter contribuído de forma didática para a implementação de novos grupos e desejo muito sucesso, muita paz e muita saúde para todos vocês.